Deus. Não desanima, acredita, educa e protege. Então esse é o exemplo que nós, mulheres, devemos seguir dentro da nossa família. É um exemplo de silêncio, um exemplo de sempre dar o sim a Deus com a própria vida, estar sempre disponível para os filhos, disponível para o esposo, disponível para casa, sempre disponível, sempre dando sim para atender a vontade de Deus. Não desanimar nunca, embora às vezes a gente tem dia que a gente fica cansado, vontade de chutar tudo pro alto, não é? Chutar o pau da barraca, né? A gente fica mesmo cansado, desanimado, mas aí a gente tem que lembrar o exemplo de Maria, que não desanimou diante de todas as coisas que ela viveu. Acreditar, educar e proteger. Para passar e ver. Agora sobre Jesus, né? Um pouquinho sobre o exemplo de Jesus. Aqui, sobre Jesus. Olhando para Jesus, ele é amigo que dá a vida pelos amigos. Nos chama a ser discípulos. Todo lugar por onde Jesus passou, ele levava com ele. Sempre chamando, né? Então, ele ainda está no meio de nós, né, gente? Ele vive no meio de nós. Então, ele continua nos chamando a seguir. Ele continua nos chamando a ser discípulo. Ele ama até o inimigo. É a verdade e o caminho. Permanece conosco sempre e ele é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. E ele também é vida eterna. Então essas são as características de Jesus que a gente deve trazer para dentro da nossa família, ensinando os nossos filhos, né? A ser amigo de verdade dos amigos, né? A ter um discernimento sobre as amizades, porque tem amigos e tem colegas, né? E tem colegas que não deveriam nem ser colegas, né? Que a gente deve orientar os filhos a não excluir ninguém, mas afastar daquelas situações que trazem risco de vida para eles, né? Então essas são as características de Jesus. Aí a nossa realidade, olhando a realidade da família de Nazaré, vamos ver, olha aí nesse livro aí, na página 13, e vamos ler e identificar tão bom parentes de proximidade entre si e com Deus estão as famílias hoje. Vamos ver o que o nosso livrinho nos fala. Vemos crescer a injustiça, a falta de fé, a inversão de valores e a desestruturação familiar. Eis a família que somos chamados a evangelizar enquanto pastoral familiar. É por isso que buscamos o exemplo e a força da família, que há 2.000 anos enfrentou enormes dificuldades e as venceu, porque tinha como centro Jesus. A família de Nazaré, cujo pai não fugiu às suas responsabilidades e a mãe não hesitou em dizer sim à vida, sim a Deus, sim a ela mesma, a liberdade que as mulheres de hoje tanto buscam. Maria já exercia quando livremente optou pelo plano de Deus. Ela era verdadeiramente virgem. Ela ousou a dizer sim a Deus quando tudo parecia contrário ao seu próprio entendimento. Sua coragem em exercer a liberdade, no entanto, não estava baseada em argumentos e na força, mas na fé incondicional e no plano de amor do Pai por ela e por toda a humanidade. Então, a família que nós queremos seguir, o modelo é a família de Nazaré. Mas a família que é a pastoral familiar tem que se preparar para enfrentar o desafio de fazer caminhar é essa família do mundo atual. Que estamos completamente perdidos, não estamos, gente? Estamos longe desse modelo da família de Nazaré. Né? É uma família injustiçada, é uma família dividida.
Cristo para reflexões sobre o matrimônio, né? Mas quem acolhe a família no estado que ela está, do jeito que ela é, longe desse modelo da Sagrada Família de Nazaré, é a pastoral familiar. Então, a pastoral familiar é o lugar da misericórdia, né? Então, aqui na realidade dessa paróquia, por exemplo, a pastoral familiar, ela tem que estar estruturada e bem formada no sentido de estudar, de buscar formação de pastoral familiar, para acolher essa família do jeito que ela está e motivá-la a voltar a olhar para a família de Nazaré e seguir os passos da família de Nazaré. E é lógico que nós não vamos pensar que nós somos uma família perfeita e que nós seguimos os passos da família de Nazaré. Isso não existe, né? Existe um esforço enorme da gente tentar seguir os passos da família de Nazaré. Hoje mesmo eu vou conversar com a amiga minha, ela tem 25, vai fazer 25 anos de casada. Ela é viúva, casou com esse rapaz, moraram juntos muitos anos, agora tem acho que 3 anos de casada, mas tem 25 anos que vivem juntos, né? 25 anos de casada. E aí ela falava comigo assim, eu acho que ele nunca, tem 30 anos que nós nos conhecemos, ele nunca me pediu perdão, ele nunca me pediu desculpa por uma pisada de bola que ele dá comigo, ele não tem humildade. Aí ela foi falando comigo, a família dele toda é assim, a família dele é muito orgulhosa. Aí ela, à medida que ela foi falando, aí eu falei para ela assim, aqui, você mesmo está te dando a resposta, isso é criação, minha filha. Ele foi criado, esse que é o desafio de ser família do casamento. Ele foi criado de um jeito, você foi criado do outro. Agora, se tem 20, aí a moça que trabalha agora estava perto dessa conversa, e aí eu falei para ela assim, se tem 30 anos com você pode não ter percebido mudanças dele, mas com certeza a família dele percebeu a mudança dele. Você pode não ter percebido porque você quer muito mais do que ele já transformou, mas a família dele deve ter percebido a mudança dele. Aí ela falou, aí essa moça falou assim, até a gente, até os filhos dela, que ela tem 3 filhos do primeiro casamento, da primeira vez dela, até os filhos dela já percebem a mudança dele, só ela não percebe. Então, quer dizer, muitas vezes na nossa família, às vezes a mulher precisa dar um testemunho de seguir Maria, o exemplo de Maria, mesmo que o homem não dê o testemunho de seguir o exemplo de José, mesmo que os filhos não conheçam a realidade de Jesus, mas a mulher manter firme e seguindo o exemplo de Maria, porque ela vai transformar a família toda. Ou às vezes ao contrário, às vezes o homem apenas fica ali na luta, seguindo o exemplo de José, para ele estruturar a família toda. Então, esse é o papel da pastoral familiar, acolher a família nessa realidade que ela vive, que o Humberto criou ali para nós. Achei muito bonito que ele fala assim, as mulheres lutam pela emancipação, pela liberdade, né? Maria já demonstrou isso há mais de 2 anos atrás, quando ela deu sim, para Deus sim, não é? Com a cara e a coragem, ela foi uma mulher emancipada, ela demonstrou ser uma mulher livre, e ela era uma menina. Exatamente. Então ela era uma menina, e já era uma mulher emancipada daquela época que ela ia ser apedrejada, né? Aí vem José e deu o exemplo de coragem, de quê? De assumir a gravidez, mesmo sabendo que parto, quer dizer, hoje a gente vive isso na nossa família todo dia, não vive? Quantas vezes o homem tem que ter coragem de assumir e falar assim, ela pisou na bola, ela tem defeito, né? Decepcionei, mas é ela que é a missão, é do lado dela que eu vou seguir, e aí os filhos dele, esse exemplo, né? Quantas vezes a mulher coloca também dessa forma, né? Quantas vezes a gente vê falar assim, por que você está casado com esse homem até hoje? Quantas pessoas querem nos desanimar do sacramento do mundo, né? Quantas pessoas querem desvalorizar o que a gente já viveu até ali, né? Mas é o exemplo da Sagrada Família que nós queremos seguir. Então, gente, o principal papel da pastoral
É difícil para nós. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos a pastoral familiar, então nós somos uma perfeição de pessoa, de casal, de família. Não existe isso. Aliás, ao contrário. Às vezes nós somos muito mais provados porque nós nos colocamos a caminho do que aquela família que está acomodada lá, que às vezes o vereador fala, olha, está querendo, né? Está tudo bem aqui, então não preciso. Então é o contrário. Quando nós nos colocamos a caminho, muitas vezes nós somos muito mais provados, né? Passamos por muito mais provação, e é Deus provando principalmente a nossa fidelidade, né? Que Ele não quer que a gente desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Assim, Zé, Ele fala para lá, né? E aí nós vivemos a provação. Exatamente porque nós somos pastoral familiar. Às vezes o Beto gosta de falar, depois ele vai falar um pouquinho sobre nossa família, né? Às vezes a gente fala assim, a gente tem tantos casos de desafios de acolher, de amar na nossa família, dentro da nossa casa, com nossos 3 filhos, que tem hora que eu fico pensando assim, eu acho que Deus é para a gente ser exemplo vivo do que é a pastoral familiar. Tem hora que eu penso assim, eu acho que Deus manda as coisas e fala assim, vou mandar mais uma coisinha para vocês perceberem o que é pastoral familiar, né? Então, assim, é muito claro para a gente isso. A gente não pode desanimar de ser perseverante, de seguir o exemplo, de não esquecer jamais que nós queremos seguir o exemplo da Sagrada Família. É difícil? Mas é esse desafio. E trazer esse exemplo para dentro da nossa paróquia como pastoral familiar, para a gente ajudar as outras famílias que estão vivendo situações difíceis, né? André, eu te exemplo assim, a gente ser pastoral familiar é sofrer com a Maria, né? Ter aceitação, porque os desafios começam em nossa família. Exatamente. As provações são nossas. Exatamente. Agora a gente tem que mostrar coragem, né? Querer vencer. Somos unidos. E sempre, gente, igual a gente sempre gosta de falar assim, a gente sempre dá um testemunho, que eu acho que é o maior exemplo que a gente deve seguir da família de Nazaré, do amor e do acolhimento. Eu acho que esse é o maior exemplo que vem da família de Nazaré, né? Em nenhum momento, essas 3 pessoas dessa família deixou de amar. Em nenhum momento. José não deixou de amar Maria, no momento de crise que eles viveram, que ela teve que ficar até escondida por causa da gravidez. Maria não deixou de amar José, que ele desconfiou dela, né? Maria não deixou de amar Jesus, porque ele era o fruto daquela discussão toda, daquela discórdia toda na família dela. E Jesus não deixou de amar os pais em momento nenhum, mesmo seguindo a vida pública dele, seguindo o que era a admissão dele, ele não deixou de amar nem José e nem Maria, né? E Maria não deixou de amar a humanidade quando a humanidade colocou Jesus na cruz, né? Então, o exemplo maior que nós temos da família de Nazaré é do acolhimento e do amor. Se a gente acolher e amar, qualquer que seja a situação da nossa vida, né? Outro dia eu falava assim, não sei onde que a gente estava, acho que foi em São Mateus mesmo, né? Que o pessoal viu muito, até eu falei que eles ficaram com medo de falar. Eu falei, gente, se a gente divide, se existe divisão, quem que reina na nossa vida? Quem? Todo mundo tem medo de falar, né? Não é Deus não, né? É o inimigo, encardido. Se a gente vive em comunhão, quem que reina na nossa vida? É Deus. Então isso é uma receita clara para a nossa família, para nós que somos pais, para o casal. Se a gente divide, quem reina é o diabo. E se a gente vive em comunhão, em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Quem é que vai reinar? É Deus. Se a gente está em comunhão, qualquer situação mais difícil que ela seja, quem vai reinar é Deus. Isso é muito claro, é uma receita muito clara na vida da gente, para a gente viver o exemplo da família de Nazaré, né? Para a gente viver esse exemplo. Por exemplo, dando um testemunho da nossa casa. Ana Elisa, nossa filha
caçula tem 28 anos. Assustei comigo quando ela falou que ela tem 28 anos. Até o último dia eu falava que tinha 26. Levei um susto. A caçula. Então, ela namora com o Marcos desde os 17 anos, quando eles estavam no segundo grau, quando eles estavam cursando o segundo grau. Eu ia buscar no colégio, era o primeiro namorado. Eu ia buscar no colégio, eu via que ele vinha correndo no carro. Aí eu falava, você está namorando, minha filha? Então, não, mãe, que isso? Aí era uma festinha, aí eu ia buscar, o Humberto ia buscar, ele vinha dentro do carro, despedia, tchau, né, Liz? Você está namorando? Não, mãe, então não, amigo, não sei o que, você pode namorar com o Marcos, não sei o que, está namorando não. Aí até que um dia, eu falei, aí um dia eu fui buscá-lo no aniversário de um colega deles lá no Platão, vai de tarde, que eles foram almoçar na casa dele depois da aula, 3 horas da tarde era para buscar, eu fui buscar. Aí ele veio para me carro de novo. Aí eu falei com a minha filha, deixa eu falar com você mais nada, vocês estão namorando. E seu pai precisa saber disso, porque vocês são primos. Aí ela falou assim, nós não estamos namorando, nós não, né? Vocês estão namorando. E seu pai precisa saber, e eu não sei o que seu pai vai achar disso. Porque vocês são primos. Não, aí tá bom. Aí nessa mesma semana, eu cheguei e comentei com o Humberto, eu acho que a Denise e Marcos estão namorando. Aí o Humberto não teve reação assim de espanto, é mesmo, tá? Aí nós fomos no aniversário, porque a Denise não quis ir de jeito nenhum. Era de família. Quando nós chegamos lá, a família de Marcos estava toda lá. E nós entendemos porque cada um quis ir, né? Porque a família estava toda lá. Aí o Humberto chamou o Marcos na brincadeira assim, falou com ele assim, aqui ó, se você estiver namorando em casa, você só pode ir lá, bater na porta, sentar no sofá, porque não vou ficar deixando a Denise ficar zanzando pra lá e pra cá. Aí o pai dele, que é primo de Humberto, na verdade, os pais que são primos, e a Denise e Marcos vêm ser primo de 3º grau, eles são primos, né? Aí, quando foi nesse mesmo dia, no sábado, à noite, o Marcos apareceu lá em casa. Então, quer dizer, namorando, né? Aí namoraram 10 anos e casaram no ano passado, em abril, esse ano fez 1 ano de casado. Casaram ano passado. E o maior desafio que nós vivemos e que muitas pessoas questionaram a gente, por quê? O Marcos é evangélico e a família dele é evangélica. Ele não converteu ele caiu, ele é criado no berço evangélico. Ele é evangélico desde criança, de escola dominical, de saber a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás. Então, muitas pessoas da pastoral familiar nos questionavam isso. Uma vez, uma pessoa muito experiente, uma senhora mais velha, de anos de pastoral familiar, falou comigo assim: eles ficaram noivos, 1 ano de casar. Aí ela falou comigo assim: você vai perder sua filha. Aí eu falei: perder minha filha? Por quê? Aí ele falou assim: porque ela vai casar e vai virar da igreja evangélica. Se eu perder ela para Jesus, eu estou feliz de mandar poder. Vou ganhar. Não vou perder, não. Você não vai perder, não. Então, assim, um desafio muito grande. Aí, o que é a postura nossa, minha de perto como pais? Acolher e amar. Acolher e amar. E sempre falar para as pessoas assim: o que nos separa é muito menor do que nos une. Porque Jesus é o mesmo. Então, assim, e sempre orientando ela no sentido assim, do desafio, principalmente quando eles estavam preparando para casar, 1 mês antes, 1 semana antes, 1 dia antes, 1 dia do casamento. A conversa que eu tive com ela era o desafio dela viver essa disparidade de fundo dentro da casa dela, que ia ter um peso muito maior do que quando namorar. Né? Exatamente. Um dos dois ali, né, vai ter que. Então, assim, a gente percebe os dois assim: é um casal de oração, leia a palavra de Deus todo dia, fazem reflexão da palavra de Deus todo dia. Ela vai à missa todos os domingos ela vai à missa, e ele não vai mais na igreja dele. Ele parou de ir no culto, mas ele faz as orações dele dentro de casa. Então, assim, a gente não sabe qual rumo, né, que vai tomar, mas qual é o nosso papel de família? Se a gente bater o pé e falar: não quero que case porque ele é evangélico, eles iam casar? Claro que ia. E eles iam ser felizes com o pai e a mãe com essa opinião? De jeito nenhum, né? Então, quer dizer, o
terminou a palestra, um casal veio pediu para conversar com a gente, falou que precisava conversar com a gente. Aí nós fomos atendeiros, aí eles falaram que eles tinham colocado o filho para fora de casa porque eles estavam namorando com uma moça do gênero. Ignorância. Aí nós falamos, não fala, mas por que vocês sabem? Porque a gente nós não podemos aceitar isso. Nós somos da pastoral familiar, minha filha. Você está achando que a pastoral familiar é o quê? Dá de salvação para a vida de alguém? Você está achando que você é pastoral familiar porque você é santa? É o contrário. É o contrário. Eu vou te informar que você é pastoral familiar porque você está longe da santidade. Você tem que aprender muito ainda. Ser família para poder buscar o caminho da santidade, né? Então, quer dizer, são muitos poucos os motivos que às vezes os pais tomam uma decisão que causa sofrimento para a família, né? Então, o exemplo que vem de Nazaré, José, mesmo se sentindo traído, eu estou na frente aqui, né? Mesmo se sentindo traído, rejeitado, não apenas escuta, mas acredita e faz a vontade de Deus. A vida de Maria é poupada como um esposo que ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O filho adotivo é acolhido e amado incondicionalmente no lar de Nazaré. José assume sempre o papel de chefe, de protetor de sua família, sendo educador por excelência. Então esse é o exemplo que vem da família de Nazaré, né? Aquilo que nós já falamos antes, mesmo com o sentimento de traição, ele acolheu, né? Amou Maria como Cristo ama a igreja, se entregando por ela, né? O filho adotivo, que é Jesus, porque Jesus é o filho adotivo, né, gente? Ele foi amado incondicionalmente e José assume sempre o papel de chefe. Então esse aí é o exemplo que vem da família de Nazaré. Maria confiou em Deus sem temor, não temeu por sua vida, sua coragem vinha da fé que tinha em Deus. E mesmo diante da cruz, Maria permaneceu de pé, acreditou além dos limites da compreensão. O exemplo da família de Nazaré nos mostra que nos aproximar de Deus e nos deixar, o exemplo da família de Nazaré nos mostra como nos aproximar de Deus e nos deixar conduzir por Ele. Então, se a gente for pensar bem, é um desafio, na verdade, mas é possível a gente seguir o exemplo da família de Nazaré. É um coração que ama, um coração que apoia, um coração que perdoa, né? Aquilo tudo que a gente já sabe, né? Lá no Familiares por Sorte, no número 17, São João Paulo II, né? O Papa João Paulo II nos exortava: família, torna-te aquilo que és. O que vocês acham que o Papa João Paulo II queria dizer e quer dizer com essa frase até hoje, que fica na cabeça da gente? Família, torna-te aquilo que és. O que vocês acham que ele queria dizer por isso? Ou quer dizer? Família ser voltada a Deus. Família que deve ser seus filhos conforme os ensinamentos de Deus. Família que seja fiel ao sacramento do matrimônio, que haja amizade entre irmãos, com irmãos, entre pais e filhos. Quando eu estiver aquela carta de São Paulo, se não me engano, ele fala como desse relacionamento entre pai e família. Aí vamos esposa seja fiel ao seu marido. Não vi motivo para seus filhos reclamarem com você. Então, eu acho que era isso que o Papa quis dizer. Nós formássemos uma família voltada a Deus. Imagina que seja isso. Mas quem imagina uma coisa? A responsabilidade. Mas quem? Exatamente, porque quando Deus quis que Jesus nascesse de uma família, Jesus nasceu de uma família pobre, humilde, não teve lugar para nascer,
lá com Adão e Eva que deu errado, né? Que entrou o pecado. Então, ele veio trazendo Jesus para nascer no seio de uma família. E de uma forma desafiadora, que Maria tinha que aceitar sem saber, a mulher tinha que aceitar sem saber, Jesus tinha que perdoar mesmo sem acreditar. José tinha que perdoar mesmo sem acreditar, né? Então ele já estava mostrando para a humanidade o projeto dele para a família. O sonho de Deus para a família é uma família santa, uma família onde o homem santifica a mulher santifica. Porque quando José perdoou Maria, José estava tornando santo, gente? Não, ele estava santificando Maria, porque ele estava tirando a marca dela de uma mulher pecadora, né? Quando Maria aceitou José como seu esposo, mesmo sabendo que ele era pai adotivo de Jesus, ela estava santificando José. Então o projeto de Deus para a família é esse, né? Que a mulher santifique o homem com as suas atitudes, que o homem santifique a mulher com as suas atitudes e que os pais santifiquem os filhos com as suas atitudes, né? Então, por exemplo, um filho adolescente que preocupa, que dá trabalho, que nós tivemos lá em casa, Leonardo, por exemplo, o nosso mais velho, que teve adolescência 1 ano, parece que foram 10 anos, de tanto que desgastou a gente, de tanto trabalho que deu de hormônios aflorados demais, que queria fazer tudo de uma vez, queria ir para a rua, queria ter hora para voltar. Isso, gente, Leonardo está com 32 anos. Então, quer dizer, ele estava com o quê nessa época? 16 anos, 15, 16.